Olá amigos do blog Caminhos do Emprego, aqui quem fala é Johnny Lopes, professor de informática com mais de 10 anos de experiência no mercado. A nossa última aula de Word 2013, nós trabalhamos aqui com tabelas, então foi a aula de número 8 aqui no YouTube. Hoje nós vamos para a aula de número 9, é a penúltima aula dessa série de aulas gratuitas. Tá? Na próxima aula, que é a aula 10, nós encerraremos esse curso gratuito, mas não fique triste, nós vamos lançar uma oferta especial do curso avançado de Word com o livro. Então na próxima quinta-feira já terei novidades sobre o curso avançado de Word, mais o livro, que você poderá adquirir em primeira mão pagando uma pequena taxa e nos ajudando ainda a continuar o nosso trabalho de gravação de aulas gratuitas na internet. Ok? Então nós temos esse projeto de aulas gratuitas e também as aulas que você adquire pagando uma pequena taxa. Já tem muitos alunos esperando, mas vamos de acordo aí. Hoje nós vamos trabalhar um recurso chamado colunas. Então, como você vai dividir o seu texto em colunas? Se for necessário, faça uma revisão das aulas anteriores, das aulas número 0 até a aula 8. Essa é a aula 9. Nós vamos clicar aqui em arquivo, abrir. Eu vou clicar aqui em computador, procurar. Eu já tenho o caminho aqui. Vou procurar onde que eu salvei. Então, no caso aqui na minha pasta, curso de Word. Eu tenho aqui alguns arquivos. Eu creio que você também foi salvando isso aqui. Eu vou pegar o arquivo Cavalo Azul, aquele primeiro texto que nós criamos. Você lembra desse famoso texto? O Cavalo Azul. Em paralelo com essa aula, colunas. Então o recurso é colunas. Se eu não mostrei ainda, vou mostrar como você copia um texto muito simples, mas de repente quem começou passo a passo tem dificuldade, quem começou do zero. Como você copia um texto da internet e cola aqui no Word. Então nós vamos clicar aqui em... Então nós vamos abrir aqui a internet. Eu vou entrar aqui no Google. Então você vai abrir google.com.br e nós vamos digitar aqui sobre cavalos. Já que nós estamos falando de cavalos, vamos colocar aqui cavalos de raça. Apareceu algumas imagens e alguns vídeos. E temos aqui guia de raças. Tem vários sites, se você encontrar esse, nós vamos clicar nesse aqui, raças de cavalos, guia de raças. Se você não achar esse site, não tem problema, vê qual, esse é aleatório. Você vê que eu abri o Google, digitei aqui cavalos de raça e eu vou clicar nesse guia de raças aqui. Vou dar um clique. Vamos ver o que... Eu estou em busca de texto, né? Vamos ver aqui. Então nós temos aqui, ó. Olha que interessante. Nós temos aqui um texto que explica sobre os cavalos de raças e nós temos aqui algumas raças aqui. O interessante é o texto, nós queremos o texto. Então eu vou apontar o mouse aqui, ó. Antes do O, note qual que é o cursor que está aparecendo. É o cursor de texto, cursor de digitação. Você vai ver aí, ó, eu clico, seguro e arrasto. Vou arrastar e vou soltar aqui, ó, Brasil. Soltei. Vou clicar com o botão direito em qualquer parte azul, ó, botão direito do mouse, botão do lado da sua mão direita. Clico em copiar. Quem está começando fala, é com esquerda ou com direito. Vamos deixar algo claro aqui. Praticamente assim, todas as ações que você vai realizar no computador, você vai utilizar o botão esquerdo do mouse, que é o botão do lado esquerdo, da sua mão esquerda.
E quando você precisa de um atalho, de um menu, você vai usar o direito. No caso, eu cliquei com o botão direito aqui, apareceu o menu. Agora eu tenho que clicar com o esquerdo, porque todas as ações é realizado com o botão esquerdo. O direito só foi para aparecer o menu, ok? Isso eu estou explicando porque tem pessoas aí que estão me acompanhando que começou agora, está aprendendo mesmo passo a passo, não sabe diferenciar. Se você já sabe, tenha paciência. Eu estou explicando justamente para as pessoas que ainda não sabem. Vou clicar em copiar. Quando você copia, é interessante eu falar aqui porque tem pessoas também que vai prestar concurso público. Quando você copia, esse texto ele vai para um local da memória RAM, tá? Cujo nome se dá área de transferência. Então, se tiver alguma questão aí da prova que você for realizar, onde são armazenados os dados copiados, ou, né, são armazenados temporariamente na memória RAM, numa área chamada área de transferência. Por quê? Se você entender, eu vou transferir esse texto que eu copiei para o Word. Eu vou clicar aqui embaixo no ícone do Word. Eu tenho que escolher o local onde esse texto vai ser, para onde esse texto vai ser transferido. Então eu vou clicar aqui, depois desse CO2. Note o interessante, quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai vir com a mesma formatação aqui de cima, que é subscrito. Olha aqui, então eu tenho que desmarcar a opção, porque senão eu vou colar o texto todo subscrito. Agora que ele tirou a formatação, eu vou colar. Para me colar esse texto aqui tem várias formas. Uma delas, já que começamos lá com o botão direito, é clicar com o botão direito aqui também. Aí nós vamos ter aqui 3 opções de colagem. Vamos ler cada uma. Apontando aqui está dizendo manter formatação original, ou seja, vai vir formatado do jeito que está lá na internet. A segunda opção aqui é mesclar formatação. Esse mesclar formatação ele vai trazer um pouco da formatação que tem na internet com a formatação que está no meu texto atual. Ou esse último aqui, manter somente texto, ele vai vir um texto totalmente sem formatação alguma. Eu vou clicar, eu gosto desse mesclar. Vou clicar em mesclar, porque ele já vai vir com a aparência do texto aqui anterior, ok? Perfeito, eu já tenho aqui então o meu texto Cavalo Azul e eu tenho esse texto sobre cavalos de raça. Eu vou clicar aqui antes do O, pressionar a tecla Enter, vou colocar aqui cavalos de raça, que é o título. Seleciono o título, vamos colocar aqui no tamanho 20, em negrito. Pronto. Eu fiz aqui pelo atalho, mas pode ser também selecionar. Vim aqui no tamanho, que a gente já aprendeu em página inicial. Tamanho aqui, ó, 20. N de negrito. Clicar em negrito, a fonte, eu posso colocar aqui, por exemplo, Arial. Pronto. Nós vamos transformar esse texto. Esse texto ele está ocupando duas páginas. Eu pensei que era 3, mas são 2 páginas. Na verdade, ele ocupou 1,5. Nem meia, né? 1 e 3 linhas e meia da próxima página. Nós vamos dividir esse texto em colunas, como em revistas, jornais, tá? Eu vou deixar o título fora das colunas. Então, eu vou selecionar aqui de Era Uma Vez. Vou selecionar isso aqui para baixo. Ó, vou selecionar. Selecionei o meu texto. Vou vir aqui em Layout de página. Tá? Layout de página. Aqui em configuração de página nós temos algumas opções. Dentre essas opções eu tenho a opção colunas. Eu vou clicar, eu vou só apontar o mouse aqui. Aqui é para adicionar ou remover colunas. Você pode ler esse texto que está aparecendo. Ele vai dividir o texto em 2 ou mais colunas. Está dizendo que você pode escolher a largura, espaçamento e usar formatos pré-definidos. Eu vou clicar aqui na setinha. Então tem aqui a opção, ó, 2, 3, esquerda ou direita, ou mais colunas. Eu vou clicar primeiro aqui em 2, tá? E eu vou observar que o meu texto foi dividido em colunas.
iguais, tá? Eu vou clicar aqui em desfazer para lhe dar uma orientação rápida aqui. Eu não sei se você está utilizando aí o Office 2013 como o meu caso. No Office 2013 eu cliquei antes do Ed Era, arrastei o mouse para baixo aqui e selecionei tudo. Ó, inclusive vou selecionar uma linha em branco aqui embaixo. Vou clicar em colunas, duas. Ó, nesse caso, ele não dividiu na mesma proporção. Você vê que a coluna da esquerda tem mais texto do que a coluna da direita. Vou clicar em desfazer e vou selecionar de novo. Vou selecionar de novo. Ao invés de eu parar o mouse aqui, eu vou voltar até o ponto aqui do Brasil. Até o ponto. Vou clicar em colunas, duas colunas. Ele dividiu exato. Isso significa que, dependendo da versão, isso pode... aquela divisão que não ficou exata pode piorar ainda mais. Aqui ainda ficou quase que na mesma proporção. O que eu quero dizer é que a seleção, quando você for selecionar um texto para dividir em colunas, procura sempre selecionar dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, Brasil, ponto. A seleção veio até aqui. Para que não haja uma divisão desproporcional. Tá? Quer ver? Eu vou desfazer aqui que você vai entender de novo. Ó. Eu cliquei antes do Ed Era, eu vou arrastando. Eu passo o mouse para a direita e volto. Vou voltando bem devagarinho. Quando eu voltar, a seleção fica justa aqui, ó. Ficou a seleção justa, eu venho em colunas, duas colunas. Ok? Acabou por aí? Não. Eu posso ainda aqui continuar. Esse espaçamento entre essa coluna aqui, esse espaçamento, eu posso aumentar ou diminuir ele. Tá? Eu posso vir aqui em colunas, mais colunas. Mais colunas. Então, eu tenho aqui a largura total de cada coluna e eu tenho espaçamento entre elas. Sei 1, vamos colocar, por exemplo, aqui um espaçamento de... Vamos colocar aqui 1,5. Clique em OK, ó. Note que esse espaçamento aqui aumentou. Volto em colunas, mais colunas. Eu posso também clicar aqui na opção linha entre colunas. Eu vou colocar uma linha aqui para dividir uma coluna e a outra. Clique em OK, ó. Ele colocou para mim aqui a divisão. Clico fora. Eu tenho aqui duas colunas. Eu tenho um texto de duas colunas. Certo? Vou clicar aqui depois de Brasil. Vou pressionar a tecla Enter. Algumas vezes. O que vai acontecer? À medida que eu vou criando linhas em branco, ele criou uma nova coluna aqui na próxima folha. A divisão aqui ficou desproporcional porque subentende que aqui eu pressionei Enter, tem algum texto. Então não é que ficou desproporcional, porque eu acrescentei texto. Foi espaço em branco, mas eu acrescentei. Então, com Enter, depois que você tem a coluna aqui, que você dividiu em colunas, não é com Enter que você vai para a próxima linha. Como que vai... Desculpa, para a próxima folha. Então, como que vai ser? Eu vou desfazer aqui tudo isso que eu fiz. Vou desfazer. Desfazer, pronto. Tá aqui perfeito. Se eu quero ir para outra folha, eu tenho que inserir uma quebra. Aqui mesmo em layout, tem assim quebras. Eu vou clicar nessa setinha, eu vou colocar aqui, ó, quebras de coluna. Cliquei quebras de colunas, o cursor foi posicionado na próxima folha aqui embaixo, tá? Para que eu possa iniciar um novo texto, tá? Um novo texto. Porém, esse texto também está em colunas. Esse texto também está em colunas, para você ver. Vou digitar aqui várias vezes. Ele vai criando na mesma proporção. Tá? Aí eu posso selecionar esse novo texto. Tá? Vir aqui em colunas e colocar uma. Não vai interferir na coluna anterior. Então, assim,
eu inseri uma quebra, aqui eu inicio uma nova regra. Ele veio pré-formatado, mas eu já selecionei, pedi para uma coluna só, não interferiu. Inclusive eu posso vir aqui nesse novo texto, selecionar ele e vir aqui em colunas e escolher 3. Esse novo texto foi dividido em 3 colunas, o anterior ficou em 2 colunas e assim sucessivamente. Eu posso clicar aqui agora, vir aqui em quebras, quebras de coluna, tá? Não, desculpa, não é quebras de coluna nesse caso. Vou apertar Ctrl Z. Aí nesse caso tem que ser uma quebra de página, tá? Ó, quebras de página. Aí ele vai para a próxima página aqui, tá? Ele já veio sem a formatação. Sem a formatação. Eu tenho aqui 2 colunas. Aqui eu tenho 3. Aqui eu posso selecionar e vir aqui em colunas, escolher, por exemplo, esquerda. Ele vai fazer uma coluna à esquerda e a coluna da direita ficar um pouco, desculpa, maior, claro, óbvio. Eu vou voltar aqui em colunas, mais colunas, vou colocar a linha. Ó, eu tenho aqui agora 2 colunas, 3. Aqui eu tenho uma coluna à esquerda. Posso continuar inserindo aqui no layout as quebras de página e continuar digitando o meu documento, ok? E vou selecionar e vou escolher aqui, por exemplo, colunas à direita. Nesse caso, ele precisava de mais um pouquinho de texto. Pronto, aí, certinho. Coloquei mais um pouco de texto. Vou clicar em colunas, mais colunas, linha. Não tem segredo. Não tem segredo. Então, mostrei aqui 2 colunas, 3 colunas à esquerda e colunas à direita. Tá? Colunas à esquerda, colunas à direita. E aqui no menu colunas, no menu layout da página, você vai ter aqui o quebras, que é importante na hora de você redigir seu documento. É importante a quebra, porque se você não fizer a quebra, ele vai ficar o documento inteiro. Você criou 2 colunas no início, ele vai ficar, se você tiver aí 20 páginas no documento, as 20 páginas vão ficar com 2 colunas. Então, a quebra de página é para você criar no mesmo documento, tá? Então, o documento Cavalo Azul, no mesmo documento, várias páginas, só com colunas diferentes. Uma você coloca à esquerda, outra à direita, um com 3, um com 2, e assim sucessivamente. A questão da quebra de colunas, eu falei errado aqui para você. A questão da quebra de colunas é quando você quer levar, por exemplo, eu quero levar esse texto para a coluna da direita. Então, eu clico aqui antes de ser de cavalo de raça, tá? E aqui em quebras eu coloco quebras de coluna. Aí ele vai deslocar o texto que estava à esquerda para a direita. Isso é quebras de coluna. Só estou corrigindo porque aí no meio da aula aí eu mostrei para a gente ir para a página 2 que era com quebra de colunas. Não. Quando eu quero mudar de página é quebra de página. Quebra de coluna é quando eu quero levar um texto que está em uma determinada coluna para a próxima, tá? Então tem aqui Johnny Lopes. Johnny ficou desse lado. Eu clico em Johnny, vou aqui em quebra de coluna, Johnny foi para a próxima coluna. Esse outro texto aqui em negrito, vou colocar em negrito, eu quero levar para a terceira coluna. Não é todo, só um pedaço. Vamos selecionar um pedaço aqui, colocar em negrito. Eu quero levar esse texto em negrito para a coluna 3. Clico no início do texto. Vou aqui em layout de página, quebra de coluna e ele foi para a coluna 3. Pronto, ficou tudo certinho. Você aprendeu nessa aula a trabalhar com colunas. Espero você na aula 10 com as novidades que estamos preparando para você. Gostou da aula? Dê um joinha, divulgue para os seus amigos.
Aqui falou Johnny Lopes, um abraço e até a próxima.